Depois de se encontrar com o governador do estado, o prefeito eleito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, se reuniu ainda na noite desta terça-feira com o prefeito amazonino Mendes. O objetivo do encontro foi discutir a transição de governo. A conversa foi a portas fechadas na casa do atual prefeito amazonino Mendes, na zona oeste da cidade, e durou pouco mais de 1 hora. Segundo Arthur Virgílio Neto, foi apresentado o nome do economista Rodemar Castelo Branco para representá-lo na comissão de transição. Eu vou comunicar isso ao Rodemar. O Rodemar já estava disposto a interromper uma viagem de férias que ele fez aos Estados Unidos, estava disposto a vir mais cedo. A pauta não foi diferente da do governador, com a diferença de que a do governador era o acerto de uma convivência para frente. E com o prefeito é uma transição entre um governo que se extingue e um governo que se inicia. O prefeito eleito disse ainda que até o dia 10 de novembro, outros 4 nomes vão ser apresentados e que a Amazonino ainda não nomeou seus representantes. Sobre a escolha do secretariado, o tucano preferiu ainda não se pronunciar. E não vou falar sobre secretariado mais nenhum até depois do Natal. Não ganhei esta eleição para fazer nada que não seja a coisa mais forte da minha vida por Manaus. Sei das dificuldades, sei que encontrarei muita dificuldade, mas vou dar o que eu tenho de alma. Depois de 7 meses, a Câmara da Capital finalmente votou o relatório final da CPI da água, mas com algumas alterações. As informações com a repórter Tamires Cler. O relatório da CPI da água foi aprovado e nele ficou definido que a Manaus Ambiental deve cumprir o contrato em um prazo de 6 meses. Converso com o vereador que propôs a CPI, Valdemir José. O que ficou definido? Quais são as metas que a Manaus Ambiental deve cumprir? Ela, pelos próximos 6 meses, tem que levar a água pelo menos a 95% das residências da nossa população numa pressão adequada e no tempo mínimo de 20 horas. Ficou definido alguma coisa em relação ao PROAMA? Sim, que o PROAMA seja incorporado imediatamente ao sistema de água para poder solucionar a situação da Zona Leste e Zona Norte. E quais são as consequências caso isso não aconteça, caso ela não cumpra o contrato? Que deverá ser decretado a caducidade do processo, do contrato com a empresa e a prefeitura. E o que o senhor acha que ficou de fora desse relatório que deveria ter? Eu penso que não dá para passar limpo sem punir os gestores, os prefeitos que nesse período foram responsáveis por zelar pelo um preço popular e que não fizeram, e também zelar também pela questão do contrato, das multas que deveriam ser aplicadas à empresa pela empresa não ter feito o contrato acontecer de forma adequada. Tá certo, muito obrigada, vereador. Tamires Cler para o Band Cidade. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae apontou que 41% das micro e pequenas empresas abertas aqui no Amazonas não chegam a completar 2 anos no mercado. Um dado preocupante, levando em conta que são 14 pontos a mais do que a média nacional, que é de 27%. De acordo com o Sebrae, a falta de planejamento e de capital estão entre os principais motivos da mortalidade das empresas. Os dados são realmente preocupantes. De acordo com o Sebrae, a cada 100 empresas abertas no Amazonas, 41 não chegam a completar 2 anos no mercado. São vários os fatores que acarretam essa taxa de mortalidade, fatores que têm a ver com o próprio mercado, a própria dinâmica do mercado. Iniciar uma empresa no Brasil nem sempre é uma tarefa simples. Dificuldades de investimento e o grande número de impostos são os maiores entraves na trajetória inicial de boa parte dos empreendedores. Com mais de 20 anos de atuação no Amazonas, o Sebrae vem incentivando o empreendedorismo e orientando os pretensos microempresários a tocar os seus negócios, dando todo o suporte necessário. Já o início, o primeiro semestre de 2012, foi muito negativo. E eu fiquei em situação financeira muito delicada com a empresa, correndo o risco até de encerrar minha empresa em função disso. Mas nem todo empresário procura o Sebrae para buscar orientações. E isso reflete no índice da pesquisa. A falta de planejamento e a falta de capital estão entre os principais motivos da mortalidade das empresas. Primeiro você tem que conhecer do mercado, conhecer do produto e conhecer dos fornecedores.
sem essa pesquisa inicial você não pode se lançar, porque a tendência ao fracasso é muito grande. Depois você tem que ver a questão da sua capitalização. A micro e pequena empresa tem um problema de descapitalização crônica, então você precisa ter capital. Para fugir do índice de empresas que não chegam aos 2 anos de atuação, esta empresária buscou capacitação para não errar nas estratégias. Vim procurar aqui no Sebrae maneiras, né, de atingir, de planejar, de atingir minha meta. Eu tenho muitas ideias, mas de onde começar, para onde ir? Outro exemplo que contraria o resultado da pesquisa é Graça Santos. Há 3 anos no mercado, ela apostou no potencial das riquezas naturais para conquistar o sucesso. Mas a empresária afirma que para alcançar os resultados desejados, ela precisou correr atrás. Eu busco parcerias, né? Como hoje a minha empresa tem a parceria do Sebrae, que é fundamental, né? Porque lá eu faço cursos, ele me ensina como cuidar do meu dinheiro, como cuidar da empresa. Então, essas parcerias é muito bom, porque eu sozinha não ia conseguir, né? Além do Sebrae, eu tenho a UFAM, além da UFAM eu tenho as feiras que eu participo, que é a CEPRO, dentro da CEPRO, na Expoagro, a ADS, que também é um órgão que dá apoio ao pequeno empreendedor, né? Então, para mim, isso já foi uma ajuda muito grande deles me dar esse apoio. A capacitação e a inovação figuram como as condições indispensáveis para a sobrevivência de novos empreendimentos. E o monitoramento desse processo é essencial para verificar se os esforços que estão sendo feitos estão gerando, de fato, os resultados desejados. No próximo bloco do Band Cidade, proximidade do dia de finados aumenta a produção de velas na capital. Mas o setor também lucra nessa época do ano por outro motivo, os apagões.